A Bíblia é a palavra de Deus. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia é a palavra de Deus. Alguém pode chegar e dizer, mas a Bíblia foi escrita por homens. Sim, é verdade. A Bíblia foi escrita por homens. Uma média de 40 homens escreveram a Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento. Várias épocas, várias culturas. Mas estes homens, eles escreveram guiados por Deus, dirigidos por Deus, inspirados por Deus. Eles não escreveram simplesmente por escrever, mas escreveram aquilo que Deus determinou que eles escrevessem. Então, a Bíblia, ela de Gênesis a Apocalipse, é a palavra de Deus. Mas nós encontramos na própria Bíblia alguns fatos que são apresentados como o Senhor escrevendo. No Novo Testamento, nós encontramos o Senhor Jesus, ele escrevendo na areia. Até hoje, só existem hipóteses, conjecturas sobre o que o Senhor Jesus escreveu. Mas deve ter sido algo impactante, algo que mexeu com a multidão que estava ao redor do Senhor Jesus. Porque a multidão, após a escrita do Senhor Jesus, começou a se dissipar. E o motivo da multidão estar reunida era para apedrejar uma mulher. Mas desistiu do intento. Nós encontramos no Pentateuco o Senhor, ele escrevendo, diz que Moisés, ele viu Deus escrevendo os 10 mandamentos. A lei áurea, a lei de Deus, que está também gravada nos nossos corações, nas nossas mentes, nos nossos espíritos. Moisés, ele registra que Deus escreveu com seu próprio dedo. Mas queremos, nesta ocasião, chamar a atenção para outra escrita. E desta feita, nós encontramos no capítulo 5 do profeta Daniel, revelando que Deus escreveu. Foi numa festa organizada pelo rei Belsazar, ele que era o terceiro no reino da Babilônia. O primeiro era o seu pai, Nabonido. Mas, pastor Josias, nós lemos no livro de Daniel que não Nabonido, mas Nabucodonosor era o pai de Belsazar. É verdade que nós encontramos o texto que diz assim, Belsazar, filho de Nabucodonosor, mas ali o termo filho, à luz da história, estava fazendo referência ao avô, a Nabucodonosor, o avô, porque realmente o pai de Belsazar era Nabonido, filho de Nabucodonosor. E o primeiro no reino era Nabonido. O segundo era Belsazar, na época que dominava Babilônia e
as cidades adjacentes à Babilônia. E ele, Beltsazar, ofereceu um banquete, diz a Bíblia, a 1000 dos seus grandes, e bebeu vinho na presença dos 1000. E diz a Bíblia que, havendo Beltsazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor tinha tirado do templo que estava em Jerusalém. E ele mandou trazer para que bebessem por eles o rei, Beltsazar, os seus grandes, as suas mulheres, esposas, e também as suas concubinas. E foram trazidos aqueles vasos que haviam sido escolhidos por Deus, separados por Deus, para serem utilizados no templo do Senhor. Se não bastasse aqueles vasos terem sido tirados do templo, agora o rei Beltsazar, ele manda trazer os vasos separados, escolhidos por Deus, para a adoração ao Senhor, para participar do culto ao Senhor. Beltsazar manda trazer para profanar, para pisotear o nome do Senhor, para ilamear o nome do Senhor, para mostrar diante dos seus grandes, das suas mulheres, das suas concubinas e daqueles que viessem a tomar conhecimento de que ele não respeitava o Deus de Israel, não respeitava o Deus que os judeus serviam, não respeitava o Deus soberano, Senhor dos céus e da terra. E, numa atitude de descaso, de menosprezo, ele vai e lança mão dos vasos sagrados, dos vasos santos, dos vasos separados para o Senhor, e toma vinho, bebida forte, e distribui com os seus grandes, e distribui com as suas mulheres. Senhores, senhoras, crianças, adolescentes, jovens, alguém pode pensar, mas ele não conhecia Deus, ele não conhecia o Senhor dos judeus. Conhecia. A Bíblia diz neste capítulo 5, diz no verso 23, e tu, Beltsazar, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste de tudo isto, isto é, de tudo que havia acontecido e do que Deus havia realizado já em Babilônia, através dos seus servos, inclusive através de Daniel, através de Sadraque, através de Mesaque, através de Abednego. Beltsazar tinha conhecimento. Beltsazar tinha conhecimento de que o seu avô Nabucodonosor, por ir de encontro a Deus, ter ficado louco, maluco, ter surtado e ter comido capim feito animal. As unhas cresceram, o pelo cobriu todo o seu corpo. E por muito tempo ele viveu no sereno, no pó, na cinza, tomando chuva e sol castigante, como o pior dos animais. E Beltsazar tinha conhecimento de que Nabucodonosor tinha passado tudo isto por não ter adorado ao Senhor, por ter ido de encontro ao Senhor. E quando Nabucodonosor se arrependeu, Deus restaurou a saúde física, mental e emocional do seu avô Nabucodonosor. Ele sabia que Deus havia se feito presente na fornalha de fogo ardente, tirando vivo
completamente são. Os 3 servos, Sadraque, Misaque e Abednego, ele sabia que Deus havia salvo Daniel da cova dos leões. Mas, isto é, me desculpem, esse fato da cova dos leões foi depois. Me desculpem. A palavra de Deus está na minha mente. Ele não sabia disso, porque o fato da cova dos leões foi depois. Mas ele sabia. Daniel já estava entre 80 e 90 anos de idade. Era servo do Deus Altíssimo no reinado de Belsazar, lá em Babilônia. Ele sabia, mas ele não respeitou, ele não temeu a Deus. Meus queridos, a profanação de Belsazar não se restringia aos vasos separados por Deus, mas a profanação de Belsazar dizia respeito a ele mesmo, ao próprio Belsazar, porque Deus, ele dá muito mais valor ao ser humano do que a qualquer objeto de ouro, de prata, de pedra preciosa. O valor maior ali não era esse ou aquele vaso, mas era o próprio Belsazar, que era um vaso de carne e osso, mas feito por Deus. A Bíblia, a palavra de Deus, ela registra em vários lugares. Nós encontramos em Jó, capítulo 33, verso 4, a palavra de Deus dizendo: o Espírito de Deus me fez. O Espírito de Deus me fez. Davi, ele registra que Deus o fez no ventre da senhora sua mãe. Nós encontramos em Gênesis, quando a palavra de Deus diz: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Então, Deus dá muito mais valor a nós, seres humanos, do que a qualquer outra coisa. O que Deus estava sentindo naquela hora não era tão somente a profanação daqueles vasos do templo, mas era a profanação do próprio vaso humano. Belsazar, se não bastasse ele contaminar a si mesmo, ele conduzir milhares de pessoas à contaminação, milhares de pessoas a darem as costas ao Senhor. Ele havia abandonado completamente ao Senhor. E eu sou grande, eu sou o maior, ninguém pode comigo, e muito menos este Deus. Era o que ele estava tentando dizer através da sua atitude. Mas foi justamente, a Bíblia diz neste capítulo 5 de Daniel, que naquela hora, naquele momento, naquele instante, que Belsazar estava tomando o seu vinho, mostrando o seu assinte, mostrando a sua prepotência, mostrando o seu orgulho, mostrando a sua soberba, mostrando o seu desprezo ao Deus Criador dos céus e da terra. Foi justamente naquela hora que ele olha para a parede e ele vê uma mão escrevendo. E aquela mão escreve algumas palavras. E aquilo chama a atenção de Belsazar. A Bíblia diz que os seus joelhos, eles bateram um no outro. Os seus joelhos tremiam. Os seus lombos decaíram. Como que desconjuntaram-se. O terror, o medo dominou aquele rei.
o segundo em Babilônia, o grande em Babilônia, o senhor da Babilônia. Depois de Nabonido, o pai dele, ele era o maior. E ele fica estarrecido, tremendo, com medo, apavorado, porque uma mão escrevia na caiadura, escrevia na parede. E de imediato ele manda chamar os sábios, os poliglotas do reino, os adivinhos, os feiticeiros, os astrólogos, e ele manda buscar todas aquelas pessoas que poderiam dar a interpretação daquela leitura, porque ele não estava conseguindo ler. Ele via as palavras, mas ele não conseguia ler. Os seus príncipes grandes que estavam, 1000 príncipes que estavam ali das várias colônias e cidades que estavam ali presentes, nenhum conseguiu ler. E ele manda chamar os astrólogos, manda chamar os poliglotas, manda chamar os gramáticos da época, manda chamar os mestres, os escribas, os homens das letras, do conhecimento, que decifravam o tempo. Manda, e um a um, apresenta-se diante de Belsazar. E a Bíblia diz neste capítulo 5, que nenhum conseguiu ler a leitura do que estava na parede. Senhores, senhoras, jovens, adolescentes, crianças, atentem. Não é simplesmente um fato histórico, mas isto aconteceu em 1960. 1960 foram descobertos os fundamentos deste palácio registrado no capítulo 5. 1960. Há 60 anos atrás, os fundamentos deste palácio foram descobertos. A história, ela registra. Joséfo, grande historiador, fala a respeito. E não é algo que surgiu na cabeça das pessoas, mas é algo patente, verídico, é fato, provado e comprovado. Sim, senhores. Os sábios daquela época não conseguiram ler. Os 1000 príncipes das várias províncias de línguas e dialetos não souberam ler. Aquela escrita não estava em hebraico. Aquela escrita não estava na língua dos caldeus. Aquela escrita não estava na língua de nenhuma daquelas pessoas ali presentes. Era uma escrita. As palavras estavam ali, mas era uma língua estranha, uma língua completamente desconhecida. Meus senhores, minhas senhoras, jovens, adolescentes, crianças, se aquelas palavras não eram escritas na linguagem dos anjos, elas eram escritas numa língua que ninguém ali conhecia. Uma língua completamente desconhecida. Porque não foi hebraico, que se fosse hebraico alguém saberia ler. Não foi na língua dos caldeus, não foi nenhuma outra língua ou dialeto conhecida. Foi uma língua estranha. Talvez, não posso asseverar, mas talvez a língua dos anjos, que Paulo fala. Em 1 Coríntios 13, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. Os anjos têm uma língua própria, têm algo que somente eles entendem. Mas se não fosse na língua dos anjos, era numa língua que não era conhecida. E então, a rainha
tomando conhecimento do que estava acontecendo, aproxima-se de Beltsazar e diz: olha, já que ninguém conseguiu interpretar, ninguém conseguiu ler, tem uma pessoa aqui no reino, Daniel. Ele foi usado por Deus poderosamente no período de Nabucodonosor. Ele foi colocado como um dos grandes em toda a Babilônia. É um dos homens mais sábios da face da terra. E outra coisa, Beltsazar, eu quero te dizer algo. Ele tem o Espírito de Deus. Aquela mulher, ela tinha fé. Aquela rainha, ela tinha fé, era diferente de Beltsazar. Aquela rainha disse: ele tem o Espírito de Deus, ele tem o Espírito Santo. E se você mandar chamá-lo, eu tenho convicção, está dizendo aqui, a Bíblia diz, que ela diz, ele vai dar a interpretação. Glória a Deus. Mais do que nunca, no Brasil, nós estamos precisando de homens e mulheres de Deus da mesma têmpera de Daniel. Homens que possam ser usados por Deus para interpretar aquilo que as pessoas não conseguem entender e que vem da parte de Deus. Deus está falando, Deus está escrevendo, Deus está falando para mim e para você. Muitas vezes nós não queremos entender. E se nós não estamos conseguindo entender, nós precisamos de um homem que tenha o Espírito de Deus. Precisamos de uma mulher que tenha o Espírito de Deus. Você, meu irmão, seja o Daniel do século 21. Você, meu jovem, seja o Daniel do século 21. Você, minha irmã, seja o Daniel do século 21. As pessoas estão confundidas, as pessoas estão aí blasfemando contra o Senhor nosso Deus. E há necessidade de que alguém chegue e dê a interpretação da palavra de Deus para essas pessoas. Chama Daniel. Ele tem o Espírito de Deus, e ele vai dar a interpretação. E Daniel é chamado, e na presença do rei, o rei disse, olha, se você decifrar, você vai ser o terceiro no reino da Babilônia. O primeiro é Nabonido, meu pai. O segundo sou eu, Beltsazar. E abaixo do meu pai e de mim, só terá você. Eu vou lhe dar um colar. Vou lhe dar o poder. E você será honrado se você decifrar. E Daniel disse, olha, não sou eu, mas é Deus quem vai dar a interpretação. E Deus dá a Daniel a interpretação. Mene, mene, tekel faci. Pesado foste na balança e encontrado em falta. Mene, pesado, você foi pesado. E quando você foi pesado, você que é um vaso escolhido por Deus, precioso, você ao invés de glorificar a Deus, de exaltar, de servir ao Senhor, você deu as costas a Deus, você não deu glória a Deus. Você foi pesado e você foi achado em falta, porque você mesmo conhecendo a palavra de Deus, os feitos de Deus, as obras de Deus, você não serviu ao Senhor, você não glorificou o nome do Senhor. Você não procurou servi-lo, pelo contrário, pisoteou aquilo que você sabe que é separado para o Senhor. Pesado foste e encontrado em falta, e hoje perderás o teu reino. E a palavra de Deus, através de Daniel, pela escrita que estava na parede, naquela língua estranha, se cumpriu naquela noite. Os 70 anos de cativeiro do povo de Deus na Babilônia foi encerrado naquele dia, porque naquela mesma noite, Dario e Ciro invadiram Babilônia e Beltsazar foi morto. Vaso para honra,
A palavra de Deus diz que você é um vaso para a honra de Deus. Você foi escolhido por Deus para honrar e glorificar o nome do Senhor. O que é que você tem feito da sua vida? O que é que você tem feito da sua vida? Você é um vaso separado. Você foi separado para a glória de Deus. Não deixe a chama da palavra de Deus apagar na sua vida, mas que você seja revestido pela chama da palavra de Deus e seja um vaso precioso nas mãos do Senhor. Há um hino que diz: numa orgia nefanda, o rebelde Belsazar. Este é o hino do cantor cristão. E ele retrata este fato. Ele mostra esta palavra de Deus. Que hoje, agora, você que é consciente de que pertence ao Senhor, foi criado por Deus e foi criado para Deus, reconsagre a sua vida ao Senhor. E se você nunca tomou uma decisão ao lado do Senhor, que faça isto agora, neste exato momento. Que você possa escrever em um determinado lugar: eu sou um vaso escolhido por Deus e para Deus. Você possa colocar isto na sua mente: eu sou um vaso escolhido por Deus e para Deus. Você possa colocar isto no seu coração: eu sou um vaso escolhido por Deus e para Deus. Você possa colocar isto dentro do seu espírito: eu sou um vaso escolhido por Deus e para Deus. Que Ele mesmo nos abençoe.